disso nunca mais. Vamos lá. Espero que gostem, bebê. Que saudade de você. Estou a te esperar. A dor ainda está no meu peito. Das ruas meu olhar. Fico a te procurar. A dor ainda está no meu peito. Me matou no casaco de visão. Aquele beijo imaginar. Os amigos vão jogar bate-papo e conversa fora pra tentar me segurar. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor, que eu vou até lá, eu vou até lá, eu vou até lá. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor, eu vou até lá, eu vou até lá, eu vou até lá. A gente vai, continua. Fala galera, vamos chegando. Aquela dancinha que eu te falei. Tem que respeitar a dancinha aí, bebê. Olha, eu não tenho força de Quarentena tá dando pra estudar, hein? ficar pensando em você toda hora. Não me lembro porque deixei acontecer. Isso tudo me apavora. Você não tem Patrocinador Todd, se fantasia de perder essa história. Você álcool em gel, você tenta ligado. mas tenho que ganhar você. É mais do que desejo, é muito mais do que amor. Eu te vejo nos meus sonhos. E isso aumenta mais a minha dor. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Teve que... Deus de ciúme, tô enlouquecendo. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado. Bom de ciúme, tô enlouquecido. A melhor parte da música. Fica comigo. Me deixa ao menos te tocar. O Marcelo tá chegando, hein? Grupo Menos é Mais, hein? Pela pessoa errada. Quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado. Hoje ciúme tô enlouquecendo. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Sempre que eu vejo ele do seu lado. Oh, alô, Juiz de Fora. Alô, Minas Gerais. Me apaixonei. Cheguei. Menos a mais, Peixote, é isso aí. Vai, bebê! Beleza. Gente, eu vou compartilhando aqui. Vou convidando o pessoal aqui. Sejam todos bem-vindos. Convidar a galera aqui para poder participar da live aqui junto com a gente, junto com o Marcelo. Vou chamar todo mundo. Não tem miséria não. A música mais pedida lá em casa. Gente, tem um aviãozinho aí do lado. Nada assim. Clica no aviãozinho. Agora é hora Pichuca e Manossa. Convide o seu amigo para poder participar da live junto com a gente. Procurando alguém. Como você, nunca imaginei que um dia eu fosse me arrepender. Você é tão linda assim. Não passar. Pensar em imaginar. Oh, saudade dos bailes. Saudade de dançar, hein? É hora de dizer adeus. Vacilou, terminou. E o culpado não fui eu. Chegou, acabou, é hora de dizer adeus. Passou, terminou, meu
Chamar o homem, vou chamar, hein? Hello! Ele Aê! aí! Me Porra, pegou no flagra comendo aqui. comendo pipoca. Fala, Paulinho. E Paulinho aí? Oliveira, rei de Mato Grosso. Pô, Marcelo Santos, o dono de Juiz de Fora. Quem me dera. Top. Tá fortinho, hein? Tá fortinho. Que isso, Tô hein? falando atrás. Ó, pão de queijo. Ó, porra, pode ir daí, ó. Aí, ó, Mato Grosso do Sul, aqui é outro esquema. Fala, galera. Mais um minutinho aqui, a gente tá em tempo ainda, a gente já comeu. Já são 9 horas, 10 horas aí ou não? Aqui são 10h02. Quantas horas aí? Ah, tá 9:02, então tá certo. Eu olhei pelo relógio aqui, tá atrasado. A Maria. Ó a Mari ali, ó. Esse pão de queijo foi ela que fez. Caseiro, top. Pô, diminuir aqui. Diz aí. E Fala aí, tu. como é que tá? Só nas Cara, lives? só na live, né? Tá tranquilo. Pô, Pô, e tudo agora, parado, ainda né? que a live tava pesada aí, hein? Walter Tava, cara. Fernandes, Nossa, brother. 3 horas quase de live, conteúdo denso o tempo todo. Foi muito top, muito enriquecedor. Quem quiser depois segue a gente, tá no Stories, até amanhã, né? E tá no... Eu vou publicar todas as nossas lives no YouTube também. Então, quem perdeu o conteúdo aí, depois procura Moving Online lá no YouTube. Moving Online. E tá, todas as lives estão salvas lá, né? Se você conseguir salvar essa, mandar pra mim, a gente joga ela pra lá também. então, eu não sei como que é esse esquema de salvar, não. Na hora que acaba, você compartilha no seu story, né? Ah, Aí tem um outro aplicativo, tem um que todo mundo tá usando, chama Ingrabber. Depois eu te passo ele pelo WhatsApp. E aí você consegue salvar a live. entendi. Sacou? Aí salva, depois a gente publica lá. Top. Vou fazer os últimos ajustes aqui. Vou convidando a galera aqui para poder participar da live aqui com a gente. Ó, o A gente já Angel. começa. Não ainda lá do Rio, não, né? Não, é daqui. O Angel sumiu, cara. Tem um pouco que eu não vejo ele. Ainda casou. Tá. Ele tá que nem uma casa de papel. Quando tenta sair, não dá. Tá intocado. Aí, ó. Olha o Ale Vilar aí, ó. Diretamente do Ale. Japão. Tóquio. Cara, ali tá acompanhando tudo quanto é live também. Tá em todas. A Outro excelente Renata. coreógrafo internacional, filho. É. Cara, o Ale é top. Ô, Ale, eu quero fazer uma live contigo, hein? Pô, Ale é conteúdo. É 15 malas de conteúdo. Ô, Neto não, é Neto não, é. É o Não, outro você ainda não. lá dentro. Aí, Aí, Ale só daí. tá pronto aí. Teve Fez live uma ontem, né? live, foi top. Maneiro, Boa não noite. consegui entrar, não. Tive outro. Então vamos começar aqui. Eu tenho algumas perguntas. Gente, Vambora. depois eu vou deixar aberto aqui para vocês fazerem uma pergunta para o Marcelo, tá? Todo mundo sabe, Marcelo Santos. Me fala suas profissões. Cara, engraçado. Eu já trabalhei com muita coisa, né? Hoje eu me dedico quase exclusivamente à dança, mas eu já... Vamos marcar, Ali, vamos marcar. Eu já lecionei Aikido, que é uma arte marcial. Nessa época eu não tinha isso como profissão, como ganhar dinheiro. Eu era muito novo, né? E comecei a treinar por amor, porque eu gostava, né? E achava muito bonito e tal. Comecei a treinar, desenvolvi muito rápido.
e comecei a ensinar o Aikido. Aí, o que acontece? Eu não levava isso como profissão, então não recebia. Além de não receber, eu gostava tanto dali, eu queria tanto colaborar, que eu ainda pagava a mensalidade de aluno. Teve um período nessa história do Aikido que eu dava eu dava mais aula diariamente com o meu professor, um período curto aí nesse tempo, e ainda assim eu ainda pagava a mensalidade. Foi uma coisa que me engrandeceu muito, me trouxe muita disciplina, me agregou muita coisa. E, enfim, aí foi o Aikido, né? Durante um bom tempo aí. E logo no meio disso aí eu comecei a estudar um pouco de design, de arte gráfica. E me enfiei de cara nessa parada profissionalmente. Cheguei a ter uma agência de publicidade, propaganda, e fiquei 10 anos nesse mundo aí, trabalhando com internet, com design, com publicidade. Me trouxe muitas alegrias, aprendi demais, desenvolvi muita coisa nesse período. E vamos lá. Aí, no finalzinho dessa parte, na verdade não foi o final, né? Se tornou o final porque eu mudei, por conta, é uma história mais complexa aí para outro momento, tal. Eu mudei da publicidade, eu fui dar aula de yoga. Eu fiz uma formação em yoga e fui dar aula de yoga. Hoje eu tô com aproximadamente 20 anos de yoga aí na conta. Eu trabalho, atualmente não é mais meu foco profissional, mas eu já dou aula há 20 anos. E no meio desse período aí, no iniciozinho, né? Do início para o meio veio a dança. A dança entrou na minha vida, não foi com a dança de salão, eu fiz outras danças, contato, improvisação contemporâneo, clássico, e, enfim, Horton, etc. E aí a dança de salão veio um pouquinho depois, em virtude até de contatos que eu fiz por aí, veio se tornando de uma forma profissional. E aí veio a dança de salão. Então eu já trabalhei com arte gráfica, né? E tá no meio ali da informática e tal. Fiz manutenção do computador, fiz tudo que podia ser feito no computador. Arte gráfica, design, publicidade. Trabalhei com arte marcial, com yoga e atualmente é o que eu me dedico quase que exclusivamente à dança. Essas são as minhas profissões, experiências de vida. Gente, vai compartilhando aí. Ô, Marcelo, você já tem uma pergunta aqui, do Alê. Eu quero saber qual a diferença da arte marcial para dança. Como você fez arte marcial, eu acho que uma coisa complementa a outra, mas acho que você pode falar mais. Sim. Bom, você pode olhar a arte marcial e a dança como coisas distintas ou como coisas muito ligadas e semelhantes, né? Primeiro que o próprio nome já diz arte marcial. O que significa isso? É uma arte. Então, assim como a dança é uma arte, o teatro é uma arte, a capoeira é uma forma de arte também. E tem a parte, vamos falar assim agora especificamente da dança. Esse tipo de arte, né? A arte marcial, cara, ela tem várias coisas. A gente pode ficar horas falando sobre a conexão que tem enquanto arte, enquanto nós falamos sobre arte, e também da forma, assim, a parte física, parte tem algumas que mantêm uma doutrina, conceituação, até fatos históricos tem que conectam as artes marciais com a dança. Então, primeiramente, o que conecta muito são a questão de ser arte, né? Aí, quando a gente fala em diferenças, né, que foi a pergunta do Alê, a arte marcial, ela tem justamente o que o nome diz, que é a marcialidade, que tem uma questão interessante aí, tem todo um pensamento, uma conceituação, uma doutrina, que é a questão da marcialidade. As artes marciais não foram criadas agora. Então, foram criadas há muitos e muitos anos atrás, quando não existiam armas de fogo, por exemplo, né? Então, o que a gente fazia para as batalhas que sempre aconteceram na história da humanidade? Era a briga na mão, arma branca, etc. Então, quando as pessoas começaram a estudar mais sobre esse conflito, sobre essa atividade,
né? Como que eu vou me defender, como que eu vou atacar, como que eu vou fazer uma série de coisas ali. Isso foi surgindo a partir daí o conceito, a ideia de arte marcial, né? A arte marcial não é só uma coisa assim de batalha. Ela tem vários conceitos, tem a filosofia de vida, tem inclusive muitas artes marciais pregam justamente o conceito da não violência, como a que eu pratiquei durante muitos anos, que foi o Aikido. Né? Ainda está em mim, eu ainda pretendo voltar, né? Não sai mais. Depois de muito tempo ela já está impregnada. Assim. Mas o Aikido, por exemplo, prega o conceito da não violência. Então esse conceito da não violência vem como harmonização, certo? E, por exemplo, o Aikido, que é especificamente essa arte que eu pratiquei durante muito tempo, eu já fiz várias outras, mas o Aikido foi a que eu lecionei e etc. Ele tem um conceito que chama Musubi. Musubi é uma palavra que significa união, né? O Ale tá aí, ele pode confirmar melhor aí a tradução. Mas o Musubi significa união. E aí, como que funciona essa união dentro do Aikido? É aquela parada, aquele conceito que muita gente fala de usar a força do oponente, né? E esse usar a força do oponente é o quê? É uma harmonização. A gente acha uma sintonia, um fluxo ali. Eu capto esse fluxo e direciono e controlo ele, né? Então, quando o Aikido fala assim, sobre a não violência, a gente fala muito sobre meu estado de espírito afetar o outro que vem de uma forma agressiva para que eu consiga harmonizar ele no que eu estou sentindo. Né? A minha presença vai influenciar o sentimento dele para que ele não queira mais ser agressivo. E, ao mesmo tempo, vem a defesa mesmo, pessoal, a parte física, que se ele vier com agressividade, essa agressividade vai retornar, ele vai sofrer as consequências disso, né? Vai voltar para ele, certo? E aí, olha só que bacana, cara. Tem uma dança que chama Contato e Improvisação, que foi a minha primeira experimentação de dança. Essa dança foi criada por um americano chamado Steve Paxton, e esse cara... Ele tirou um dos conceitos fundamentais o que virou uma dança, né, que é o contato e improvisação, ele tirou do Aikido, do Musubi, dessa união. Então, contato e improvisação, não sei se você conhece, já fez alguma vez, mas é uma dança que veio, contato e improvisação, veio por conta teve uma influência muito grande do Aikido. Então, olha como as coisas são conectadas, né, cara? É muito legal isso, muito legal. Show? Então é isso. Show, Ale. Ô, Marcelo, você sempre foi de Minas Gerais, Juiz de Fora, ou não? Cara, eu nasci em Juiz de Fora, Minas, né? E sempre fui daqui. Nunca morei fora, né? A gente se conheceu até no Rio, né? Eu comecei a frequentar o Rio quando eu comecei a entender, a buscar mais a dança profissionalmente e frequentei muito lá, muito, né? Conheço muita gente lá, mas nunca morei fora, sempre fiquei aqui. Entendi. Já viajei para fora, passei tempo fora, mas sempre morei aqui. Quando que você começou no meio da dança de salão? Lógico que você fez outro estilo, você também tem outras profissões, mas depois eu vou chegar nessa parte aí. Mas quando que despertou assim, cara, eu quero fazer dança de salão, eu quero trabalhar com isso. Como é que foi? Cara, é uma história curtinha, mas foi engraçado. Eu tava afim de uma menina, e aí a gente saiu e tal, e nós fomos num local que tocava samba. Era uma casa de show que a gente chamava Mescla, e tocava muito samba. Aí a gente tava lá curtindo, né, aquele negócio e tal, e ela fazia já dança de salão. Aí ela virou e falou assim, vem cá que eu vou te ensinar um pouquinho de samba. Aí cara, era uma negação para dançar. Para mim, dança, nossa senhora, era terrível. E aí ela me ensinou o quadrado. Olha só que doideira, o quadrado, que hoje a galera nem usa mais isso, né? Bem antigo. Que é um passo basicão de samba. E ela me ensinou o quadrado e a gente ficou dançando ali várias músicas, só fazendo aquilo. E eu fiquei enlouquecido, cara. Eu achei o máximo aquilo ali. Caramba, eu tô conseguindo dançar. E ela curtindo e a gente se curtindo mais ainda. Mas até dividiu a atenção.
quanto eu tava afim dela, até dividiu com a atenção que eu fiquei no negócio de dançar, achei maneiro. Aí ela ficou encantada, falou assim, nossa, tem muita facilidade. Falou com o professor dela na época, e o professor dela na época me chamou, eu fui lá fazer uma aula, e aí, cara, eu cheguei e só tinha senhorinha. Só tinha senhorinha, tudo cabeça branca. E ela no meio, que ela era novinha. Aí eu achei aquilo o máximo, e entrei para fazer aula. O cara, o professor lá é o Júlio César Franco, um professor aqui de fora, é um amigaço meu, eu gosto muito dele, admiro muito. E ele falou assim, poxa, você leva jeito, você quer ajudar nas aulas, a gente precisa de cavalheiro, te dou uma bolsa. Aí eu fui de cabeça. Só que eu fiquei pouco tempo, fiquei um mês mais ou menos. E por conta de fatores, de outras coisas aí da vida, eu tive que sair, né? Aí depois de um bom tempo depois, assim, eu fazendo contemporâneo, fui fazer uma apresentação num outro estúdio de dança da Silvana Marques, aqui de fora também, e fiz uma apresentação de yoga. E ela ficou maravilhada com a apresentação de yoga e queria colocar o yoga lá. Aí eu comecei a dar aula de yoga lá na escola dela, e passou um tempo, teve o baile. Aí teve um baile, eu fui chamado para apresentar no baile, fazer a apresentação também de yoga, fiz a apresentação de yoga e fiquei no baile, eu já estava ali curtindo e tal. Aí, cara, eu comecei a ver muita gente nova dançando lá. E eu fiquei enlouquecido, falei, cara, é isso que eu quero, eu gosto muito e tal. E aí foi caminhando. Aí entrei na dança, A2, gostei, me apaixonei completamente. E fui aprendendo, desenvolvendo, estudei em vários locais aqui na cidade, né? E é legal complementar nessa história o divisor de águas da minha vida em relação à dança de salão e a minha profissão atual, né? Que foi quando eu conheci o Jimmy, quando eu fui para o Rio, conhecer o que era dança. Eu tava, até uma história engraçada, eu tava com uma moto aqui para vender, e aí essa moto foi vendida no Rio, eu tinha que ir lá entregar ela. E aí eu tinha assistido já uns vídeos do Jimmy aqui de funkeado, pô, isso aqui é muito doido, muito maneiro e tal. Comecei a estudar, e fui levar a moto para vender. E aí, cara, teve um evento que foi, o Jimmy estava inaugurando uma filial, eu não me lembro onde, eu acho que era na Tijuca, não lembro, era da Regina Ruber, talvez. Olha, você lembra onde é que era essa escola? A Regina Ruber estava inaugurando uma filial do Jimmy, e aí eu levei a moto para vender e fui para lá, para conhecer. Aí conheci a galera, e aí fui no baile, né? Cara, eu fiquei assim, embasbacado, fiquei chocado com o que eu vi, a galera dançando. Fiquei chocado. Um cara que marcou muito, que eu lembro que estava lá, foi o Léo Gomes. Olha só que interessante. Era na Tijuca, é isso mesmo, ele confirmou ali. E porque ele estava dançando, e ele é espalhafatoso, né, e tal, aparece bastante, eu achei muito top. Eu fiquei enlouquecido. A primeira pessoa que me atendeu lá foi a Ana Bombom. Ela me atendeu, foi super atenciosa, a gente conversou um tanto ali. O Caio Monatti também, eu conversei muito com ele. E aí foi muito maneiro. Eu já estou entrando até em outro assunto aqui, né? Em como que eu virei profissional de dança, né? Como que influenciou, mas vamos embora. E aí, cara, eu conheci o Jimmy lá. Eu tava indo com esse objetivo de conhecer ele mesmo e de levar ele para o espaço que eu tava aqui de yoga e dança. E aí conheci o Jimmy apareceu voando. Ele apareceu, chegou lá, me cumprimentou, aí eu falei, ô Jimmy, tudo bem? Eu sou Marcelo, sou lá de Juiz de Fora e, poxa, curti muito seu estilo, queria muito trazer você, levar você para lá, para Juiz de Fora e tal. Ele olhou para minha cara e ele ficou parado, assim, olhando para mim uns 30 segundos, assim, 1 minuto. Eu fiquei meio, porra, o que tá acontecendo? Aí ele, vem cá. Aí me levou lá para fora. Ele tava correndo, né, fazendo um monte de coisa e me levou para fora. Você vai estudar? Você vai... Que dia que... Aí ele ficava meio mudo, cara. Eu ficava meio ansioso, meio aflito, assim, que porra que tá acontecendo? Esse cara é meio doido. Aí ele olhou assim na data, no celular, no calendário, falou, dia 26 de maio, você vai fazer um workshop para mim lá e você vai ser meu representante lá. Começa a estudar o estilo, começa a estudar o funkeado e bora. Aí foi embora.
Assim, mas me passou o número dele, eu falei, tá. Eu fiquei meio chocado na hora ali. Aí tá, cara, e aí foi assim, passou, eu chamei ele, ele veio pra cidade, a gente fez o workshop dele, aí tem uma outra história, não sei se já conto agora ou se vocês querem que a gente faça uma pausa, interrupção aí. Não, pode continuar, depois a gente entra em outra parte. Pode. É chão, pode continuar. Então tá. Aí o que acontece, cara? É uma história engraçada. Na época que eu comecei aqui, eu tinha acabado de pegar um espaço que era uma escola de dança e eles fecharam, eles não deram conta de sustentar o espaço, eles estavam fechando. E eu estava abrindo uma escola de yoga, eu estava procurando um lugar. E aí um dos caras lá sabia que eu estava abrindo uma escola de yoga e ele era o sócio lá da pessoa que estava fechando a escola. Eles falaram, poxa, você não quer assumir o espaço? Quer pegar o espaço para você? Eu falei, pô, falou, tá tudo pronto lá, é só entrar e funcionar. Eu falei, tá, quero. Beleza. Aí, ao mesmo tempo, o pessoal falou assim, poxa, a gente ia fechar, mas se você quiser, a gente mantém as nossas turmas. Você assume espaço e a gente mantém as nossas turmas e a gente faz o esquema lá, né, financeiro. Eu falei, tá, fechou. E aí eu assumi esse espaço e nesse espaço foi onde eu trouxe o Jimmy para Juiz de Fora pela primeira vez. Não, o Jimmy já tinha vindo a Juiz de Fora, né, mas comigo tinha sido da primeira vez. Só que nesse momento que eu estava organizando o curso dele, essa outra pessoa que era da dança, eu ainda não era da dança, não era só profissional do yoga, eles estavam trazendo outro curso de outra pessoa, né? Um outro profissional muito renomado também, não é do Rio. E aí, foi no final de contas, o curso dessa pessoa, eles tinham tido uma falha de comunicação. E aí, o que acontece? O profissional foi tipo assim, o profissional falou, poxa, e aí então tem o nosso cachê. Aí a pessoa lá falou, poxa, mas vocês não tinham falado nada de cachê antes. Né? Aí, poxa, o cara vai vir dar um curso, dar workshop, trazer companhia de graça? É claro que não. É óbvio que não. Então, a pessoa que achou que eles iam fazer tudo de graça e não foi assim, e aí esse curso não aconteceu. Aí o que acontece? Ela não curtia tanto o Jimmy assim, mas acabou voltando, né? Porque era a única opção que ela tinha. Aí valorizou um pouco o curso do Jimmy. Só que, cara, veio o Jimmy e a Sueli. E aí foi muito tenso. Por quê? Porque eles não foram bem tratados aqui. Foi uma coisa meio louca, sabe? Eu fiquei chocado, assim, com a falta que tiveram com ele. Ele não foi bem tratado, não foi valorizado. A Suelen foi destratada. Essa pessoa que dava aula lá nem chegou a cumprimentar a Suelen. Nem cumprimentar, oi, tudo bem, nada. Então foi meio caótico a parada, sabe? E o curso foi um curso que deu uma renda muito baixa, deu pouco dinheiro no curso. E aí, cara, foi terrível para mim, foi terrível. Eu trazendo um profissional que eu fiquei doido com ele, eu achei massa, queria aprender, queria trazer, desenvolver, queria fomentar o meio aqui e as pessoas que eram os profissionais, né, do espaço não trataram bem o Jim. Então, o que acontece? Eu fiquei mal por conta de toda a situação, eu fiquei mal com o Jimmy e com a Suelen, né? Pô, que queimação de filme e tal. E aí foi uma experiência um pouco traumática isso. Enfim, passou, muita coisa aconteceu e tal. E chegou um outro momento que eu falei assim, poxa, cara, eu tenho que resolver essa situação, as coisas têm que melhorar. Não pode ficar desse jeito, é o que eu quero pra mim, eu tô gostando muito disso, quero entrar nesse meio de cabeça, nesse mundo de cabeça. E aí eu fui pro Rio de novo. Fui pro Rio, era uma oficina, tava próximo, era uma oficina do samba. Eu fui, chamei o Jimmy, conversei com ele. E aí expliquei toda a situação, tudo que aconteceu, fui muito verdadeiro. E, cara, o Jimmy é um cara incrível, incrível. Foi daí que veio a minha paixão por ele, a minha admiração por ele. É um cara de coração aberto, você sabe muito bem, porque ele mudou a sua vida. E naquele momento ele virou e falou para mim de novo, cara, eu acredito em você, eu entendo a sua situação, não tenho mágoa, não tenho raiva de você. Eu me senti muito mal lá, a Suelen, não foi legal, mas eu vou acreditar em você, vou te dar outra chance. Entra aí, faz oficina, estuda o meu estilo e vamos botar isso pra frente. E, cara, foi
eu até arrepio. Foi incrível, foi dito e feito, entendeu? Eu fiz durante alguns anos todas as oficinas. Em várias oficinas, eu fui a única pessoa, literalmente, a começar a fazer lá desde o primeiro dia, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, não lembro quando começava, desde a primeira aula até a última aula. Eu ficava desde a hora que começava o baile até a última hora do baile. Você lembra disso? A gente já dormiu lá junto na academia. Junto não, gente. Junto no mesmo lugar. De conchinha, não. Ele nem pagou uma Coca-Cola. Então, e aí, cara, eu fiz todas as aulas. Já fiz tudo que eu podia fazer, estudar, enfim. E aí foi acontecendo. Eu fui estudando, né? Como eu falei, durante muitos anos eu fui literalmente em todas as oficinas e praticamente todas as aulas possíveis. E aí a coisa foi caminhando, abriu espaço aqui e foi top, cara, top. Aí saiu o Ale falando ali, conheci vários profissionais incríveis. Um fato bem interessante que foram palavras do César Severo. A gente estava num churrasco lá na casa do Diego, e o Diego e a Mônica, pô, são outros, assim, pra mim no Rio, cara, na dança, é Jimmy, Diego e Mônica. São meus anjos, assim, que me deram toda a moral, toda a força possível, eu sou eternamente grato a eles, né? Nessa transformação aí. Antes não desmereço hora nenhuma as pessoas que eu já fiz aula antes, né? E aí, cara, até me perdi aqui no que eu tava falando. Mas eu entrei no negócio, eu tava falando do César. E aí o César falou uma vez, eu tava num churrasco lá na casa do Diego, e o César virou e falou, ele me chamava de China. Falava, ô China, cara, você tem muita sorte. Eu falei, qual é? Porque você que lá, cara, você tem muita sorte, você caiu na elite da parada. Você caiu de balão na elite. Aqui é elite. Essa galera aí que você tá vendo é elite do bagulho. Jimmy, Diego, todo mundo. Eu falei, porra. E eu fiquei refletindo. Eu falei, cara, eu tenho que aproveitar isso, né? E aí foi, cara. Estudei. As coisas foram acontecendo, evoluindo. E tô aí. A Juscelia aqui, ó, cheia de gracinha. Falou, estava na parte que dormiu de conchinha com vocês dois. Ó, ela fez uma pergunta aqui, qual ritmo de dança você dá aula? Ah, sim. O meu foco principal é samba, zouk, forró. É isso que eu domino, tá? Mas eu ensino algumas coisas nível intermediário, outras coisas nível básico. Eu ensino samba, zouk, forró, né? Mas eu ensino bolero, tango, salsa, soltinho. O samba eu incluo o samba tradicional e funkeado, né? O forró eu incluo o universitário roots, que eu estudo também bastante. E é isso. É isso aí. Sei base de algumas coisas, mas muito iniciante, como West Coast, kizomba também. Esses são os ritmos que eu trabalho. Tango, gosto muito de tango, muito. Isso aí. E aí? Olha a Cá tá aí. Cá Andrade. De onde que ela é mesmo? Floripa? Eu acho que é de Floripa. Floripa, nossa, quanto tempo. Beijo. Pera aí, vamos seguir aqui então o roteiro. Boa. Marcelo, eu queria que você ver. contasse um pouquinho como que é o campo, seu campo profissional. Um pouquinho como o yoga que você trabalha, você chegou a falar um pouquinho da área de design. Uhum. Mas conta um pouquinho das suas áreas profissionais. Bom, cada coisa eu trabalho. Como que você se meteu nisso? Como que você entrou na área de design, entrou na área de yoga, entrou na área da dança? Conta um pouquinho aí como que foi essa transição.
Nós vamos ficar 10 horas aqui que eu falo pra caralho. Mas, então, eu vou resumir bem resumidamente, assim. A arte marcial, como eu já falei aí, né? Eu ensinei, mas não levei no sentido profissional, financeiro, comercial, né? Então, eu não conto como uma profissão em si. Mas, aí, cara, deixa eu me organizar aqui. Então, nesse período da arte marcial, um pouquinho para frente, eu tinha 13 para 14 anos. Eu comecei a estudar arte gráfica. Comecei a estudar. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu fiz o meu primeiro trabalho com design, que foi toda a arte de divulgação de um show do Marcelo D2 aqui em Juiz de Fora. E aí eu fiz cartaz, panfleto, organizei material todo de internet na época que era muito pouco, quase nada, mas fiz contratos, fiz uma porrada de coisa. Tudo que o cara precisava que usasse um computador, eu fiz para ele. E o que acontece? Esse show, cara, teve um prejuízo, o cara deu uma quebradeira, deu uma pancadaria no show, o cara saiu fugido, não pagou ninguém, deu uma treta, cara, uma treta. Sem sacanagem, depois de mais de 10 anos depois desse show, eu recebi ainda a grana que o cara me devia. Muito louco isso, muito louco. É uma outra história. Mas aí, apesar de ter tomado um prejuízo aí no início, no meu primeiro trabalho, com 14 anos, meu primeiro trabalho com designer, tomei um cano violento aí, mas eu não desanimei. Eu falei, pô, vou fazer mais. Eu gostei do negócio, aí fiz o segundo trabalho. Foi uma festa que se tornou muito popular aqui na cidade, chama Festa Estranha com Gente Esquisita. Eu fiz a arte dela e também tomei um cano. Doideira, né? Eu não me preocupo com falar que mudou de dono, etc, enfim. Mas tomei o cano de novo. Aí eu, que merda, cara. Aí, enfim, foi acontecendo e eu não desisti e foi dando certo. As coisas foram melhorando, foi dando certo, meu trabalho foi desenvolvendo. Eu fui desenvolvendo, aprendendo, né? E aí comecei a trabalhar com arte gráfica. Depois de um certo tempo, eu tenho um amigo que é o Felipe. A gente se juntou, a gente se conhecia do Aikido e da música, que eu fui músico também, não profissionalmente, por isso que eu não citei como profissão, mas foi um estudo que eu fiz da música. E aí a gente montou uma agência. Era eu, o Felipe e um cara lá de BH, o Gustavo. A gente montou uma agência, chamava Pérsia Propaganda. E essa agência durou um tempo relativo aí, curto. A gente se desfez da sociedade, porque não deu muito certo, mas não brigamos, não foi problema assim. Pô, Daniel Ione entrou aí. Daniel Ione! Eita, nós! Sexta-feira eles vão estar numa live comigo. Hoje eles estão... A Ione é de Recife, né? Mas o Daniel é daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Daniel é daí. Reside lá em Recife, eu também, fazendo uns trabalhos por lá. Nossa, então, são dois profissionais top, pica demais. Um abraço aí pro Pedro, que tá aí na live aí. Pedro, tamo junto. Pedro, a Mari, o Bruno, o Lucas, tamo junto. E o Ale que tá aí também. Top. Bom, mas aí seguindo, então, o que acontece? Eu comecei a trabalhar com design e aí um dos nossos clientes foi uma escola de yoga, chamava Shakti Yoga. E aí eu comecei a fazer trabalho para eles, a gente fez uma campanha muito bacana para eles e o que acontece? Depois eles falaram assim, poxa, a gente não tem volume de trabalho para contratar uma agência. A gente fez a campanha inicial e o nosso volume de trabalho vai ser bem curto daqui para frente. Né? Ia ser assim, fazer um cartazinho, um panfletinho, uma coisa esporádica. E eles ofereceram uma permuta. Nesse período, o que aconteceu? A agência se desfez. A gente decidiu não continuar com a nossa sociedade, a gente se desfez. E a escola quis continuar o trabalho fazendo comigo uma permuta, e eu topei. Aí eu comecei no yoga, conheci o Léo, que veio a ser meu professor depois, né? E aí eu entrei no yoga. Então, da arte gráfica, eu fui pro yoga, a partir daí. Aí comecei no yoga, estudando, mas eu trabalhava com design. Nesse período, eu saí da agência e eu fiz sociedade com o Daniel, que foi um cara da internet. E a gente trabalhou com internet.
veio um outro rapaz, o Ângelo, a gente fazia um trabalho para a Herbalife, para o pessoal da Herbalife com internet. E a gente fez uma sociedade, enfim. E aí, nesse período, eu estudei muito yoga, eu fiquei vidrado. Tudo que eu faço, eu penso assim, cara, eu tenho que fazer, dar o meu melhor, Eu tenho que ser o melhor naquilo ali, eu tenho que fazer tudo que eu posso por aquilo ali. Então, eu comecei a estudar o yoga, eu fazia várias aulas por dia. E passou um tempo, o pessoal dessa escola, o Léo, ele desfez a sociedade. Ele saiu e montou um espaço para ele, depois de algum tempo. E aí eu fui com ele, né, nesse espaço que chamava Espaço Hanuman. Ele me deu a formação em yoga. Ó, o Toga, Paulo, galera aí. E aí ele me deu a formação em yoga no Espaço Hanuman. E aconteceram várias coisas ao mesmo tempo. Eu tive muitos problemas com a parte da informática, problemas técnicos que me deram prejuízo e tal. Eu trabalhava com algumas demandas de solução de problemas, então já era meio tenso assim, né? Era legal, mas tinha uma tensão no ar. E, num certo período, uma amiga nossa me procurou o Léo e falou, poxa, eu tô indo viajar, tô indo num cruzeiro. Ela era massagista e professora de yoga, eu tô indo para um cruzeiro, a Rafa. E eu não vou poder dar as aulas de yoga que eu dou aqui numa academia, até próximo de onde é a Moving, a academia hoje. Você pode me substituir? E aí o Léo não podia, porque ele estava dando aula em São Paulo e Juiz de Fora, não podia. E ele falou comigo, falou, Marcelo, você quer dar aula lá de yoga? Aí eu falei, poxa, eu tenho uma experiência didática pelo Aikido, né? Então acho que vai ser tranquilo. Como a gente fez a formação e tal, aí eu comecei a dar aula nessa academia de yoga, substituindo a Rafa. A Rafa voltou um mês depois e passou, aí eu parei, né? Passou um tempinho, ela voltou e falou comigo, Marcelo, olha só, o pessoal gostou muito da sua aula, muito, muito mesmo. E Olha o Brunão aí. o que acontece? Olha o Brunão, Bruno Xavier, top, cara. Que massa. E aí, o que acontece? Ela virou e falou assim, eu fui contratada nesse navio por tempo indeterminado, então eu vou aplicar massagem nesse navio, não sei quando eu volto. Você quer assumir essa turma para você? Aí eu, nossa, que responsa, né? Pô, mas o pessoal gostou muito da aula, é assumir. E a partir daí comecei no yoga. Como a coisa do design, da publicidade era mais tensa, né, mais pesada, assim, e eu tive muitos problemas com eventualidades lá, né, problemas técnicos e tal, e veio essa oportunidade do yoga, eu fiz assim, ó, virei de um dia para o outro. Eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar com computador e eu quero trabalhar com isso, o yoga. Por quê? Eu estou trabalhando com uma coisa que me deixa tenso e é complexa, e tem umas outras questões, e o yoga, cara, é uma coisa que me relaxa, me deixa super conectado com as pessoas e eu faço bem para as pessoas, real, sacou? Eu consigo mudar a vida das pessoas, eu consigo fazer diferença na vida de alguém através daquilo ali. E aí eu fui pro yoga, de cabeça, né? É isso. E aí depois do yoga, como eu falei, das apresentações, veio a dança e por aí fluiu. Ô, Rodrigo Marinho! Tá pesado a live, tá pesado. Pô, tá ficando pesado isso daqui, hein? E aí, então é isso, cara. Paulo, Bruno, Fabiana, bonitão. Lírio, Sigrid, a Mari e ex-patente alta Lei e o Fábio aí, ó, Fábio Simone. Porra, Marink. Pô, saudade dos bailes da Penha. Porra, eu ia muito nos forró do... Top. E aí é isso a minha história de início aí. Tá, beleza. Marcelo. Cara, foram olha só, duas pessoas que me ajudaram muito na dança também. Foi o Bruno Xavier e o Marink. Me ajudaram muito, cara, muito. Agradeço muito aos dois. Pô, o Marink é foda, ele é foda. Pô, tamo junto. Aí, vamos marcar uma live aí. Realize meu sonho. Vamos seguir aqui. Vamos seguir. O
Marcelo, como que está sendo é, a sua rotina na quarentena? Como que você tá se virando para fazer? Como que você vem fazendo nessa quarentena? Tamo junto, irmão. Ô, cara, então, a gente tá impossibilitado de sair, né? Não impossibilidade de sair, mas aglomerar e tal. E é uma coisa muito doida, né? Porque o nosso trabalho é justamente de aproximação. E a recomendação de todo mundo aí é o afastamento. Então, cara, que ruim que ficou, que pesado que ficou pra gente, né? Porque a gente trabalha justamente com o que é a recomendação para não fazer, afastamento. Então ficou uma coisa meio doida. O que acontece? Eu tirei um tempo, todo mundo quando começou assim, não pode, vamos fazer live, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Muita gente já lascou conteúdo e começando na live, aula online e tal. Eu tive um tempo um pouco diferente, eu precisei de um tempinho parado, umas semanas paradas aí para analisar, para entender, para observar, para estudar, até eu começar a elaborar conteúdo, fazer as lives. Estou elaborando conteúdo online já, a gente vai começar com as aulas para a galera, já passei coisa. Então, o que acontece? Eu pensei assim, cara, como eu não posso atuar diretamente da forma como a gente faz, né? Eu vou me aprimorar. Então, desde o início da quarentena, eu tenho estudado muito, muito. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de pesquisar. Então, eu tenho estudado literalmente, cara, todos os dias, muito, muito mais do que eu estudava antes, né? E eu tenho desenvolvido alguns conteúdos, tenho pensado em muita coisa. E agora, sinto, né, umas semanas para cá, eu tenho sentido assim, agora é o momento de eu agir. E aí eu comecei a organizar o conteúdo para passar para todo mundo. Tenho alguns projetos, né? Aqui na academia a gente estava desenvolvendo uma sistematização nova, um método novo de ensino. Então eu estava desenvolvendo esse método, continuo, né, dentro do meu planejamento diário, continuo estudando e organizando ele. E eu também tenho um curso de formação que eu estou montando, escrevendo, provavelmente no final do ano, dependendo, até um pouquinho antes eu devo lançar ele. Como veio essa parada toda, eu já estou pensando no online, em colocar esse curso online. Alô, São Paulo! E é isso. Então a minha rotina está sendo assim, cara, estudar. Tenho feito um pouco de atividade física, não falando de dança, tenho feito um pouco de atividade física, sem ser dança, né? Eu ando de bike. Hoje eu ia correr, mas não rolou, não deu tempo. Mas o planejamento é isso, correr. Ó o Miguel aí, Miguel Neo Roots. É o Miguel ou é a Lu? Acho que é a Lu. E então tenho estudado bastante, cara. E essa semana agora a gente já deve começar a produzir um conteúdo bom de aula online. Então é isso, vou treinar bastante também e estudar. Estou aproveitando um pouco desse tempo para investir no meu aprimoramento e desenvolvimento de projetos. Top. É o momento, né, para a gente estudar, organizar as coisas que a gente, com o dia a dia, não dava, às vezes, tempo, assim, né, para organizar. E é bom para ler também, ler livros, não só para a gente se conhecer também, mas coisas para a nossa área também. Acho que é um momento da gente refletir muitas coisas. Eu acho que depois eu não vou falar agora, porque depois eu vou falar uma pauta que eu vou entrar contigo também. Massa, o Vitinho tá aí, Vitinho de Brasília. Gente, essa live só tem monstro, hein? Débora tá aí, Adoro. Débora Souto, seja bem-vinda, mamãe. O Ali tá assistindo com a filha dele. Arigatou, mãe. Massa, Ali. Cara, o Ali tá em tudo. Tá o Vitinho, Vitor Maia. Pô, só tem gente... Tamo junto, né? Ô, Vitinho, a gente tem que trocar uma ideia, hein? Mas é isso, cara. Tenho estudado muito, aprimorado muito. Tenho assistido muita live, cara. Tem cada live que tá me enriquecendo de uma forma incrível.
né? Eu acabei de fazer uma live com o Walter Fernandes, que você viu lá um pouco, pô, foram quase 3 horas de live, cara. Foi alucinante, conteúdo atrás de conteúdo. Foi foda, né? Tava assistindo uma live do Vitinho antes, que tava muito massa também. Então é isso, estou aproveitando esse tempo para me aprimorar e Gente, produzir. agora... Stop. Gente, agora é o momento que vocês que estão na live, vocês vão interagir comigo e com o Marcelo. Então, vocês podem fazer alguma pergunta, vocês Obrigado, quiserem, cara. tanto para mim como para o Marcelo, a gente vai deixar aberto aí. Ó, o Marinho vai perguntar, hein? Não, o Marinho, não pergunta não, pergunta não. Gente, pode perguntar, o que vocês quiserem saber. Nossa vida é um livro aberto. Então, taca-lhe pergunta aí, gente. Como é que... Massa. Lá vem, ó, Vitinho, daqui a pouco vai fazer umas perguntas meio tensas. Aí, Fala Marcelo, comigo. essa aqui é pra você. Ih, o Marinho tá digitando. Lá vem. Coisa. Tá aparecendo aqui, Até ó. Marinho que... Como foi a mudança do seu espaço? Foi mal, foi mal. Cara, foi mais ou menos assim. Eu tinha espaço lá e eu tive alguns problemas no espaço. Tinha alguns problemas por quê? A escola era num prédio, primeiro que era num prédio residencial. E não só residencial, mas residencial de velhinhos. Vários velhinhos. Não só de velhinhos, mas como dois, cara, tenso. Sabe aquela pessoa que é de mal com a vida? Tinha 2 pessoas lá que eram muito de mal com a vida. Eles declararam guerra à academia. Enfim. Aí rolou muita treta por conta disso aí. E, ao mesmo tempo, o imóvel, era um imóvel alugado, não era meu, o imóvel estava com alguns problemas de documentação, né? Por quê? Esse imóvel, ele é assim, é um prédio muito antigo e tem uma loja na parte de fora e a parte de cima foi o que eu aluguei. E ele era um imóvel só. Então, o proprietário dividiu, mas não dividiu na documentação, na prefeitura. E aí começou a ter problema em relação a isso. Essas 2 pessoas de mal com a vida descobriram essa falha de documentação e atacaram em cima disso aí. Então, tive muitos problemas, até que chegou um dia a fiscalização estava dando uma aula particular de Kizomba. E aí a mulher chegou lá, ó, você tem... alguns minutos aí para tirar o que você quiser tirar e a gente vai fechar a parada. Vai fechar o seu espaço até você arrumar essa documentação. Eu fiquei doido, né, cara? Porra, eu fiquei doido. Aí a gente fechou as portas e o que acontece? A gente foi começando a pesquisar, entender o que estava acontecendo. Eu fui no contador, o contador falou assim, não, é tranquilo, isso aqui a gente arruma essa documentação assim, assim, assado, aqui, ali, e pronto, você vai abrir rapidinho. 10 dias no máximo, entre uma semana e 10 dias, beleza. Passou uma semana, nada. Passou um tempo, nada. Passou um tempo, nada. Passou um tempo, nada. E eu não sabia ainda que tinha pendência do imóvel. E aí rolou uma parada, uma politicagem meio estranha, né? Uma parada meio estranha lá, que eles não falavam o que estava acontecendo. E não liberava. E o contador falou assim, cara, não é possível. Isso aí já era para ter saído há muito tempo. E o proprietário também, era um amigo meu, não sabia, cara, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Né? Então, o pessoal, um setor lá da prefeitura ficou meio que escondendo isso. Eu acho que teve influência dessas 2 pessoas, né, por debaixo dos panos. E aí a coisa foi demorando muito. E estava demorando muito a voltar. E eu fiquei preocupado demais e tal. Aí o que acontece? No meio disso, eu já, como lá não era um espaço muito bacana, porque era um espaço residencial, eu já vinha procurando há bastante tempo um outro imóvel, um outro local mais legal e tal. E aí no meio desse processo todo eu achei esse imóvel aqui. Né? Eu estou inclusive na academia aqui. Eu achei o imóvel. Cara, um imóvel fantástico, espaço enorme, condições muito boas para mim no momento, na época, né? E aí eu falei, cara, eu não vou ficar
me estressando com essa parada aqui, não. Acho que até a gente ia conseguir resolver tudo, ia voltar, mas eu decidi mudar. Já era o que eu queria, então a gente mudou. Aí o primeiro processo foi a mudança de local, né? Então a gente mudou para cá, construiu tudo, reconstruiu tudo, e depois teve um processo que chamava Academia Marcelo Santos, e hoje chama Moving. E teve esse processo, na verdade a gente já vinha buscando um novo nome para a academia há 2 anos. E aí o que acontece? A gente encontrou, chegou nesse nome, e depois anota aí que eu vou respondendo. E aí, veio uma reestruturação, eu quis mudar o nome, quis tirar o meu nome para se tornar uma coisa assim, para todo mundo, é um grupo, então é a Moving. Todos os profissionais dentro da Moving têm, né, hoje uma valorização por igual, não era igual era antes, que era o meu nome, então os profissionais estavam sempre abaixo de mim, uma importância menor, eu queria uma igualdade, eu queria criar uma empresa de dança, não ser tipo a escola do fulano, né? Hoje em dia é difícil ter isso, igual tem o Jimmy, o Jaime, o Carlinhos, eles já tiveram um nome muito grande, então ter uma escola com o nome deles é top, mas para a gente que começa hoje, né, que está num período mais recente, é muito complicado isso, então eu queria ter uma empresa de dança, e aí veio a Moving. É isso aí. O que o Vitinho falou aí? Eu vi uma pergunta grande aí. Alô, aí, alô, galera de Cidrolândia, alô, galera do Rio, alô, galera de Mato Grosso do Sul, galera de Juiz de Fora, Brasília, São Paulo, galera tá em peso aqui. Pô, aí, o Vitinho falou assim, ó, Marcelão, fala pra galera como é que você faz para mandar bem em todos os estilos de dança. Precisa de um HD externo na cabeça para guardar tudo isso? E você acha que uma dança ajuda na outra? E por último, quando vem a Brasília? Top. Cara, eu vou quando você quiser, irmão. Só você me chamar, vou ficar imensamente feliz. E também a gente tem que dar um jeito de trazer você para cá. Nós estamos longe, mas estamos conectados. O Vitinho, eu já mandei até alguns alunos para ele lá, né? Um cara, pô, eu admiro demais, cara, demais. Então, a gente estava até conversando uma parada sobre essa questão da múltiplas danças, né? E eu converso isso muito com a Mari, com a minha parceira. Tem muitos profissionais, a maioria segue um foco específico, uma dança específica. E a gente pensa muito sobre isso e tal, mas a gente ainda está mantendo um estudo entre samba, zouk e forró, né? No samba, a gente se dedica aqui ao samba tradicional e funkeado. No forró, a gente estudou durante muito, muito tempo o universitário. E hoje a gente tem um estudo mais aprofundado no roots, né? E o zouk também virou uma paixão. A gente está estudando pesadamente o zouk aí. Cara, eu acho que ainda tem muito, 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 muito a aprender. Mas eu me dedico demais, imensamente. Eu vejo muito como o Vitinho mesmo, que ele está em tudo que é possível, ele está estudando o tempo todo, ele está lançando coisas o tempo todo. Então eu penso que assim, pô, é muito estudo, cara, muito estudo, muito estudo. Para a gente chegar a um nível profissional em alguma coisa, é a dedicação. É a dedicação, o amor, não pensar no fim, mas pensar no processo. Pensar no aprendizado, no entendimento, a gente ter humildade para a gente sempre entender que a gente nunca sabe demais, a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, sempre tem por onde aprender. Pessoas que às vezes têm menos experiência ou que sabem, teoricamente, menos conteúdo daquilo ali, às vezes podem nos ensinar muito, né? Como nós aprendemos o tempo todo com os nossos alunos, com os nossos amigos. E é isso, cara, é estudar. É estudar. Gente, o que vocês colocam aí? Eu vou fazer uma outra... na verdade, eu vou fazer uma outra live e já vou responder o Marcelo Marink, o Rodrigo Marink, a pergunta que ele me fez. Só falta 9 segundos, eu já vou entrar numa outra live. Eita! Vamos para a próxima.